Ir ao banheiro a cada meia hora, dormir mal, usar até fraldas, evitar roupas claras e esportes de alto impacto. Essas são algumas das inconveniências para quem sofre com a incontinência urinária. Muita gente acha normal a perda de xixi, mas não é. É importante tratar. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o urologista Rogério Mafra e a ginecologista Estânia de Paula. Lembrando que nessa quarta a gente está ao vivo. Você pode utilizar o nosso WhatsApp, o número está aí na tela para você, 98704... Nossa, tudo errado. 98402-9756. Aí sim, você está aí com ele na telinha para mandar seu recadinho, sua pergunta aqui para os nossos profissionais. Tudo bem, queridos? Obrigada por terem vindo. Eu agradeço, querida. Sempre é bom. Saudade de vocês, né? Muito tempo que eu não os via. Então, vamos falar sobre esse assunto. Como eu disse na nossa introdução, é um assunto que interessa a todos. Eu acho que todo conhecimento, principalmente na área de saúde, é fundamental para a gente, né? Sem dúvida. Vocês estão animados? Estão caladinhos? Estamos! Então, vamos começar já a ver as principais perguntas, as principais dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto. Vamos começar agora, Mariana? Ontem eu estava assistindo a reprise, Mari, do Sempre Feliz, passa 2 da tarde a reprise, né? De repente você está assistindo aí a reprise. Aí a menina que estava fazendo a receita era a Natália. E aí eu falei assim, a gente pode fazer isso, Mariana? Aí a minha Mariana falou assim, mamãe, você chamou ela de Mariana? Eu falei, não, filha, a Mariana é a minha chefa no momento. A Bárbara, que é editora do programa, está de férias, a Mariana está editora, minha chefe, e aí eu pergunto para a Mariana, mas realmente, minha Mariana tem razão, o telespectador não tem como adivinhar que eu estou falando com um fantasma, né, que está aqui falando no meu ouvido. Então, quando eu disser Mariana, gente, eu não estou errando o nome de ninguém. É a Mariana que está aqui no meu ouvido, né, Mari? Lindeza. Vamos começar, então, com as principais perguntas, as principais dúvidas que as pessoas têm. A primeira pergunta. Bom, se uma pessoa que ao tossir tem um escape de urina, ela pode ser... uma pessoa que tem um escape de xixi ao tossir, pequeno escape, ela pode ser diagnosticada com incontinência urinária? Pode sim, considerado com incontinência. Uma vezinha só que ela tossiu, escapou um pouquinho de xixi? Um episódio isolado, às vezes nem tanto, mas para a gente ter um diagnóstico, além dos sintomas clínicos, às vezes a gente lança mão de alguns exames também para estar complementando esse diagnóstico. Uhum. E não só, né, complementando o que o Dr. Rogério está falando, mas às vezes tossir, espirrar, várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia são algumas maneiras de a gente diagnosticar uma incontinência inicial, né, e que a gente chama de incontinência genuína, né, a incontinência urinária de esforço genuína, né, e começa muitas vezes com mulheres com 40 anos. Nós temos mais ou menos 32% de mulheres com 40 anos com incontinência urinária. Olha só, e realmente é novo, a gente acha que isso vai acontecer só mais para frente, né? A gente vai fazendo as perguntas aqui, pode ir para a segunda pergunta, Mariana, porque a gente tem as perguntas ali. E outra coisa, aliás, antes da gente passar para a segunda pergunta, a pessoa, então, que teve 2 episódios, por exemplo, o doutor Estânia e o doutor Rogério, ela já deve procurar um médico, tossiu, espirrou, e liberou um pouquinho ali do xixi e falou, ai, que chato, né? Molhei um pouquinho da calcinha ali com o xixi. É bom procurar um médico? Não, sim, o ideal. O ideal é o menor dos sintomas, já começar a procurar o médico. Mesmo que não seja ainda um quadro muito grande, fica mais fácil, tudo no início é mais fácil de tratar, é mais fácil de resolver quando tem poucos sintomas, quando está inicial. Então, o ideal é sempre procurar o médico. Joia. Bom, a segunda pergunta é a seguinte, quais são os tipos de tratamentos que existem para conter a incontinência urinária? Bom, doutor Rogério é o nosso urologista, mas na maioria das vezes nós temos um tratamento clínico e um tratamento cirúrgico. A incontinência urinária, ela pode ser dividida em três principais, né? A incontinência urinária genuína, né? A urge incontinência e a incontinência urinária mista. Então, a primeira coisa importante é se fazer um diagnóstico,
para que então se proponha o tratamento. Na maioria das vezes, o tratamento fisioterápico, o reforço muscular, ele dá mais resultado do que o tratamento cirúrgico. A gente observa, infelizmente, em 5 anos, a maioria dos tratamentos cirúrgicos podem vir a ter recidiva. Não é isso, doutor Rogério? Eu estou aqui entrando na área dele. Quando você indica cirurgia, ela tem que ser bem indicada, baseada em parâmetros urodinâmicos, em análise clínica, porque você indicar uma cirurgia para um paciente que ele não precisa, não vai resolver o problema dele. Então, tem casos de incontinência que você vai resolver com medicação, naqueles casos de bexiga hiperativa, onde a bexiga ela se comporta de uma forma involuntária, onde ela contrai e acaba mandando urina para fora. Isso acontece por um problema e você vai tratar isso com medicação. Tem aqueles casos que é para uma fraqueza da musculatura, mas baseado em parâmetros urodinâmicos, que é um exame que a gente consegue estudar o funcionamento da bexiga, o escape de urina, o padrão de micção. Com isso, a gente consegue saber se vai ser melhor indicada a cirurgia ou um tratamento fisioterápico, que é esse reforço do assoalho pélvico que a gente faz. O principal é você descobrir a causa dessa incontinência, a causa da perda, que aí você vai conseguir tratar da maneira correta. Não adianta a gente ficar com a fórmula de bolo, né? Vamos tratar todo mundo com cirurgia, todo mundo com remédio, que não funciona assim. Funciona depois de ter o diagnóstico correto, a gente ter o procedimento adequado para cada um. Bom, eu vou mudar aqui a ordem, Mariana, das perguntas. Incontinência urinária é um problema genético? Quais são os fatores de risco? Porque é uma pergunta da Vilma de Matupá, no Mato Grosso. Beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho. Ela pergunta, olá, gostaria de saber o que causa a incontinência urinária. Então, quais seriam as causas? Como você acabou de citar, descobrir a causa para descobrir exatamente o que acontece com cada um para ter o tratamento individualizado, né? Exatamente. Então, o doutor Rogério falou, então a gente tem bexiga hiperativa, que é uma alteração do nervo, né, que leva à contratilidade da bexiga. Nós temos algumas vezes alteração do assoalho pélvico. Muitas mulheres no climatério, né, no caso da ginecologia, vão nos procurar por uma infecção urinária de repetição. Nós vamos observar, então, uma atrofia da musculatura e da mucosa vaginal, levando a uma queda desse teto assoalho da bexiga, né, que na verdade é o teto da vagina. Então, assim, muitas coisas podem interferir nesse diagnóstico inicial e ser causa de alteração de bexiga. Muitas vezes a gente tem que diagnosticar, por exemplo, uma infecção urinária de repetição, um cálculo renal, né? Uma doença neurogênica que pode atuar, né? uma bexiga neurogênica. Então, várias coisas que podem cursar com a incontinência, com a urge-incontinência, e que vai levar essa pessoa, muitas vezes, a cercear o seu convívio social. Muitas vezes ela vai cercear até a sua sexualidade, ou o trabalho, o tipo de roupa, o ambiente que ela vai estar por causa da perda urinária, ou do descontrole, ou do medo, né? Então, várias coisas vão ser desencadeadas com essa infecção, com essa incontinência urinária. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.